Eu sou o professor Lucas, essa é uma aula de filosofia e o título da nossa aula hoje é A Banalidade do Mal. Nós precisamos nessa aula aqui refletir um pouco sobre como que do ponto de vista ético e filosófico, algumas atitudes das pessoas são consideradas irracionais. Bom, para nos ajudar, eu quero apresentar para vocês a nossa filósofa dessa aula, Hannah Arendt. Ela nasceu em 1906 e viveu até 1975. Hannah ficou famosa pela expressão banalidade do mal. Essa expressão aí tem duas palavras muito marcantes. Mal a gente já entende que não é algo bom. Agora, o que será que significa a palavra banalidade? Bom, tudo aquilo que é banal é transformado em normal ou é algo sem valor para as pessoas e para a sociedade. Então, tentando simplificar ao máximo essa expressão que é tão importante nos estudos da nossa filósofa, banalidade do mal é transformar em normal algumas atitudes que prejudiquem e desrespeitem a vida dos outros. Uau! Como que ela vai pensar muito sobre essa expressão? Hannah vai estudar o perfil de uma pessoa. Ela vai estudar o ex-nazista Adolf Eichmann, um oficial do governo nazista que disse no seu julgamento que ele era inocente e só estava cumprindo ordens do governo nazista, quando na verdade Eichmann mandou incontáveis vítimas para os campos de concentração e de extermínio na Alemanha. Muitas pessoas morreram por ordens de Eichmann. Bom, o livro famoso em que Hannah faz esses estudos é o livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Hannah estava querendo entender como que funciona a maldade humana e como que o mal pode se tornar algo normal para algumas pessoas, como que o mal pode ser banal para algumas pessoas. Bom, vamos parar um pouquinho de pensar na Hannah porque eu quero mostrar para vocês um caso que aconteceu aqui nos anos 90 no Brasil. Um homem, conhecido como Índio Galdino, foi para Brasília resolver alguns assuntos da sua terra e da terra do seu povo lá na Bahia. Acontece que na madrugada que ele voltaria para o hotel dele, ele foi surpreendido por 5 jovens. Os 5 jovens atearam fogo e queimaram 95% do corpo do Índio Galdino. Quando a polícia foi interrogar esses jovens para descobrir por que eles fizeram uma ação tão desumana como essa, eles se justificaram dizendo que tudo tinha sido só uma brincadeira. E eu coloco um ponto de interrogação aqui nessa aula para você. Você acha que esse tipo de ação se enquadra como uma brincadeira? É justamente isso que perturbava demais a Hannah. Como que algumas pessoas não entendem o tamanho da maldade que elas estão perpetuando? Como que para elas essa maldade pode ser algo tão normal, sem valor nenhum? Voltando aos estudos dela, o Eichmann foi encontrado pela polícia de Israel aqui na Argentina, na América do Sul. E logo quando a Hannah soube do julgamento dele, ela saiu de Nova York para ir para Jerusalém acompanhar esse julgamento. Não era a primeira vez que um nazista estava frente a frente com os seus erros do passado. Desde 1945, um processo conhecido como Julgamento de Nuremberg, que foi para julgar as atrocidades do Terceiro Reich, né? Terceiro Reich era o nome do governo nazista alemão empregado por Adolf Hitler e os seus apoiadores. O julgamento de Nuremberg contou com 13 julgamentos e só no primeiro julgamento 24 pessoas já tinham sido condenadas, mas algumas ficaram foragidas, né? Eichmann ficou foragido e Eichmann era um dos nomes mais citados nos documentos nazistas. Ele era uma das pessoas que coordenavam as ações da solução final durante o nazismo. O que era a solução final durante o nazismo?
uma fase em que o governo nazista queria eliminar, tirar a vida realmente de alguns grupos da sociedade. Eichmann organizava as rotas de trem, ele identificava as pessoas que deveriam ser deportadas e, graças a eles, homens, mulheres, judeus, testemunhas de Jeová, negros, ciganos e homossexuais, outras pessoas também se enquadravam nesses grupos, foram enviados para os principais campos de extermínio da Alemanha, como por exemplo Auschwitz, Dachau e Treblinka. Tá? Essas pessoas foram assassinadas nas câmaras de gás, com tiros, e durante todo o julgamento, o homem que mandou em tudo isso mantinha uma postura de homem de negócios. Hannah observou isso o tempo todo e ele dizia que não se sentia responsável por nada do que ele fez. Das próprias palavras do Eichmann, para vocês entenderem como é que funcionava a personalidade desse homem, ele dizia: com o assassinato dos judeus não tive nada a ver. Nunca matei um judeu, nenhum não judeu. Nunca matei nenhum ser humano. Nunca dei uma ordem para matar, fosse um judeu, fosse um não judeu. Simplesmente não fiz isso. Essa é uma fala do Adolf Eichmann durante o julgamento dele em 1961, mas não é o que os documentos dizem, né? Porque os trens que levaram as pessoas para Auschwitz, para Dachau e para Treblinka são assinados por ele. Então, sim, aquelas pessoas morreram e a ordem veio do Eichmann. Bom, a tese da Hannah ficou da seguinte forma. Ela dizia que alguns indivíduos são incapazes de fazer o mal sem sentir-se responsável por ele. Então essas pessoas fazem o mal por fazer e elas fazem sem convicção, elas são condicionadas a fazer esse mal. Elas não entendem, né, o porquê elas estão fazendo, elas só fazem porque elas foram condicionadas a fazer isso, tá? E não é porque ela é doente, nem porque ela sente prazer em fazer o mal. A Hannah explica que é porque a pessoa tem uma personalidade medíocre. Tá? No caso do Eichmann, por exemplo, ele justificava o tempo inteiro que ele estava só cumprindo as ordens do governo nazista, sem questionar. E isso para Hannah é o grande foco de uma personalidade medíocre. Uma personalidade medíocre é de uma pessoa mínima, que não questiona, que aceita as coisas tal como mandam, né, para ela. O Eichmann considerava desonesto não exercer aquilo que lhe foi dado, né? Ele se achava inocente por não sujar as mãos de sangue, né? Só porque, na opinião dele, ele só estava num serviço administrativo da coisa, né? Ele se dizia um funcionário comprometido e extraordinário. A tese, a conclusão da Hannah Arendt foi que ele era um ser humano ordinário, que não sabe pensar por si próprio, né? Ele não tem uma noção do que é o bem e do que é o mal. Ele acabou sendo sentenciado à morte. E para você que está assistindo essa aula, a filósofa Hannah Arendt ela é muito importante. E fica aqui um legado de não transformar o mal em algo banal. Também de não agir sem pensar, tá? Agir sem pensar pode fazer você causar o mal. Todo mundo, dentro de cada humano, dentro de cada um de nós, há a maldade, há o desumano. Por isso, é importantíssimo que a gente pense sobre aquilo que a gente faz com o outro, sobre a forma como a gente se dirige ao outro, sobre a forma como nós tratamos as pessoas, porque se nós não pensarmos nisso, a forma como a gente trata os outros pode machucar os outros. E isso pode se banalizar. Pra gente isso pode virar algo normal. E Hannah lutou contra isso e deixou legado para que nós mudemos a nossa forma de ser, certo? Obrigado por essa aula. Não se esqueça dos exercícios e até a próxima aula.